Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre plano cartesiano. Eu estou utilizando essa imagem aqui para nos auxiliar. O que nós precisamos compreender? Um plano cartesiano ele é formado por dois eixos que são perpendiculares entre si, formam um ângulo de 90 graus. O eixo horizontal eu denomino como x, e o eixo vertical eu vou denominar como y. Ou então, eu posso denominar o x como abscissa e o y como ordenada, ok? Então, olha aqui, ó. Eixo x, e deixa eu puxar isso aqui para cá. Aqui em cima eu tenho o eixo y, beleza? X e y. Esse plano cartesiano, o plano cartesiano, ele é composto por 4 quadrantes. Esse primeiro quadrante aqui, esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante, tá? Olha só, no sentido anti-horário que eu vou enumerar isso. O que mais que nós podemos escrever aqui, ó? Olha só. Isso aqui é uma malha quadriculada, só mesmo para verificar que a distância entre os números é a mesma. Como que funciona esse eixo, né? Ele, olha só, o início dele aqui, 0, para cá todos os números positivos, para cá todos os números negativos, aqui ó, positivo e aqui negativo, ok? É válido ressaltar que se eu estou considerando o conjunto dos números reais, nesses intervalos eu tenho infinitos números. Então vamos para a localização de ponto. Suponhamos que eu queira localizar pontos nesse plano, né? Olha só, isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 3, isso aqui é 4, isso aqui é 5, e sucessivamente. Então, se eu pego um ponto aqui, ó, vou pegar esse ponto aqui, ok? Olha só, quem que é esse ponto? Esse ponto aqui é justamente o par ordenado 2, 2. Mas o que é par ordenado? É um par ordenado. O que eu preciso entender sobre um par ordenado? Existe uma ordem, né? E essa ordem, ela obtém primeiro x e depois o y, ok? Então, primeiro o x e depois o y. Por isso que é um par ordenado. Eu preciso manter essa ordem. Então, quando eu pego esse ponto aqui, ó, qual foi a distância aqui? Ó? Foi 2. Então, em x, como que eu sei que é x, Natália? Porque, olha só, eu estou no ponto x, aqui no eixo x. E daqui para cá, ó, foi y. 2 em x, 2 em y. Esse é o par ordenado. Ok? Vamos supor aqui, ó, eu tenho esse ponto A aqui, vou chamar esse ponto que nós achamos aqui de ponto B. O ponto B é o ponto 2 e 2. Eu denomino ponto por letra maiúscula. E aqui, olha só para você ver, 1, 2, 3, 4. Ponto 4, a distância aqui é 4, e aqui, ó, é 5, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o ponto A, qual que é a localização, né, do ponto A? O ponto A é o quê? 4 em x e 5 em y. Observe que se eu mudasse isso, pegasse uma linha aqui, 5 e 4, eu teria uma localização diferente, tá? Porque o x aqui é 5 e o y é 4. Quem que é o ponto A? A linha. Ó, em x é 5 e em y é 4. Então, ó, caminhar aqui, até aqui, ó. Esse aqui é o ponto A'. Note que se eu não tiver uma organização, uma ordem, dois pontos, apesar de parecer das coordenadas deles, eles são pontos diferentes, ok? E se eu quisesse pegar um ponto no terceiro quadrante, Natália, o que aconteceria? Por exemplo, deixa eu mudar a minha cor aqui, que nós já bagunçamos isso aqui demais. Deixa eu pegar um amarelo aqui, ó. E esse ponto amarelo aqui, ó, ponto C. Não gostei desse amarelo. O verde. O ponto C, quem que é esse ponto C? Olha só aqui, ó. Ponto C aqui, ó. Esse ponto.
Em x, quem que é o ponto C? Olha, vamos olhar. 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, ó, menos 5 em x. Então, o ponto C, ele é igual aqui. Menos 5 em x. Não é isso? Menos 5 em x. E em... Opa, não. Troca. Errei aqui. Peraí. Pronto. Ele é menos 5 em y. Menos 5 em y. E ele é menos 1 em x. Observe aqui, ó. Menos 1, eixo x. Então, qual que é a coordenada do ponto C? Menos 1 em x e menos 5 em y. Ok? Primeiro o x e depois o y. Observe que todo número que eu pegar no terceiro quadrante, ele vai ser do estilo x negativo e y negativo. Concorda comigo? E todo número que eu pegar no segundo quadrante aqui, todo ponto que eu pegar, qual vai ser o estilo desse ponto? Em x ele vai ser negativo e em y ele vai ser sempre positivo. Ok? Qual que é o estilo do ponto que eu posso pegar, né? No primeiro quadrante aqui, ó, vai ser sempre o x positivo e sempre o y positivo. Olha, eu vou cobrir isso aqui tudo, né? X sempre positivo, y sempre positivo. E no quarto quadrante, como que vai ser? Eu vou ter o y, o x positivo, ok? E o y, olha só como que o y é. O y vai ser negativo, sempre negativo, ok? Então, suponhamos que eu queira identificar qual quadrante que esse ponto aqui é um ponto D. Eu dou ele como coordenada menos 20 e menos 30. Então, como que eu identifico isso? Primeira coisa, quem é a abscissa, ou qual é o valor de x, né? É o 20, x igual a menos 20. E a ordenada? Menos 30, ok? Primeiro x, depois o y. Aí a questão vem, qual quadrante que está o ponto D? Opa, o ponto D eu tenho as minhas duas coordenadas negativas, então o ponto D pertence ao terceiro quadrante, ok? O ponto D ele é um ponto pertencente ao terceiro quadrante aqui, beleza? Super simples de identificar, então é tranquilo, tranquilinho, ok? Muito obrigada, não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever. Qualquer dúvida, só falar aqui. Um abraço.